Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Dá nem vontade de parar essa adoração, né? A presença do Senhor é tão palpável. Você sentiu, você está sentindo a presença dele aí? Oh, Pai. Xalabaçu, tororei, canta, labás. Aleluia. Amém? Vamos continuar nesse espírito. Que o Espírito Santo possa encontrar no meu e no seu coração uma terra fértil, para a semente o qual Ele vai lançar, agora ela possa assim dar o seu fruto, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá, peça para que o Espírito possa me usar para falar com você nesta noite. Aleluia. Amado Espírito, faça a tua vontade, como o Senhor já vem feito. Usa-me para ser canal de bênção nesta noite sobre a vida dos meus irmãos. Que aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, que eu consiga ministrar e compartilhar com meus irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que maravilha. É bom demais. Aleluia. Deus, Ele tem falado nos nossos corações de várias maneiras e por várias pessoas ultimamente, amém? Nós já temos sido ensinados, como sempre falo, a respeito de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. Mas se você parar para observar, de um tempinho para cá, a mensagem de identidade em Cristo, ela continua sendo pregada, ensinada. Porém, Deus, Ele tem mudado um pouquinho o sentido do ensinamento através dos pregadores diferentes que têm subido aqui. E Deus tem ensinado, falado e dado direções, outros tipos de direções também. E eu tenho entendido que quando Deus Ele começa a nos dar orientação e direção para algo, é porque Ele quer nos colocar, ou já tem preparado e quer nos colocar em um lugar. Mas para isso Ele precisa alinhar o nosso coração dentro do propósito dEle. Para isso Ele precisa tirar as rapinas, os carrapichos, tudo aquilo que ainda tem a mais em nós. Deus, Ele quer tirar, e Ele usa pessoas, Ele usa seus profetas, Ele usa seus mestres, Ele usa seus pastores, para que tudo isso chegue em um fim, o propósito dEle em nossas vidas, amém? O Lucas pregou uma semana retrasada, depois veio o Gé, veio a Estela, e se você for olhar as mensagens, um pouco diferente, algumas outras com uma exortação ali, né? Que dá até um desarranjo, né, Lucas? Mas tudo isso para alinhar. Por que para alinhar? Porque o Pai, Ele nos ama, amém? Ele nos ama. E um pai que ama seus filhos, ele está sempre disposto a orientar e a corrigir quando necessário, amém? E muitas vezes aqueles que vêm trazer uma mensagem, vê que é um pouco pesada, fica até sem jeito, né? Eu não falo que eu vim falar sobre algo pesado, mas sim sobre algo também direcional e orientação. Vou colocar dessa maneira, de forma de orientação. Por quê, né? Nós, como eu falei, saber o que Cristo fez na cruz do Calvário, através da identidade, o qual tem sido nos ensinado, e suas consequências nos faz andar por amor e consciência, e não por medo.
Então tudo isso tem sido nos ensinado. Aquilo que Jesus fez no Calvário por nós e as consequências do que Jesus conquistou na cruz do Calvário, amém? E a gente tem andado por ele por amor e não por medo, amém? Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Saber que somos hoje é de suma importância para podermos andar nesse amor consciente. Por quê? Andar por amor e não por medo. Porque em Cristo nós não andamos numa lei, ou você faz isso, ou você vai ser castigado. Nós temos sido ensinados que em Cristo nós andamos por amor a Ele, sabendo que nós somos nele, na pessoa dele, tudo por Ele e para Ele. Amém? Não por nós, mas para Ele. Então nesse caminhar, eu quero que você entenda isso, para que a gente possa andar um pouquinho mais, e até mesmo para dentro do que eu vou falar, você possa lembrar sempre, o nosso amor, nossa caminhada com Cristo, em Cristo, é sempre por amor. É sempre por amor a Ele. Amém? Mas, vamos abrir lá em Josué 1, esse texto nós lemos num domingo com as crianças de 8 a 10. Ministramos para elas sobre tomando posse da promessa. Nós não vamos falar de tomar posse da promessa, mas vamos falar de conservando aquilo que recebemos. Amém? E foi maravilha com as crianças de 8 a 10. Confesso para vocês que, ao mesmo tempo que eu ensino para eles, eles também me ensinam. Tem crianças lá que dá show em alguns adultos, gente. Tem umas crianças lá que são bênção mesmo. Eu tenho que segurar eles, senão eles dão aula no meu lugar. E são maravilhas da aula para eles. É maravilha dar aula para eles. Amém? Josué 1, nós vamos ler do 1 ao 9, tá? Deixa eu abrir aqui, falei, mas não abri. Glória a Deus. Amém? Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Num, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe. A minha tradução aqui é a King James, tá? Pode ser que eu fale algumas coisas aqui que não esteja na sua aí, que é diferente. Moisés, meu servo, morreu. Versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta do vosso pé pisarem, dos vossos pés pisarem, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hitititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-te. Versículo 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todo o mandamento da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse texto, Deus, ele reforça, passa uma promessa, o qual ele tinha dado para Moisés, ele passa essa promessa para Josué,
de herdar uma terra, de entrar numa terra, na verdade. Só que, ao mesmo tempo que Deus ele faz uma promessa, ele também estabelece princípios. Amém? Sempre que Deus ele faz uma promessa para você, tem a parte dele, que é cumprir a promessa, fazer a promessa se realizar na sua vida e na minha vida. Mas ele estabelece princípios. Esses princípios não é para ele, é para mim e para você. Eu e você cumprir. Amém? Porque muitas vezes esses princípios é para que possa nos guiar no caminho, nos manter no caminho da promessa, onde a promessa vai ser realizada. Amém? E Deus, ele sempre foi dessa maneira, ele veio tratando com o seu povo. A partir do momento que, através de Abrão, Deus escolhe para si um povo para ser seu, né? Através de Abrão, ele conversa com Abraão, dá direções para Abrão, e só que Deus sempre vem cuidando dele, e assim por diante. Chega um exato momento, que quando Isaac já está prestes na idade de casar, creio eu que Abraão já, com esse relacionamento com Deus, sabendo qual é a intenção, a vontade do coração de Deus também, ele fala para o seu servo, para ir até um determinado lugar, buscar uma esposa para o seu filho, mas ele dá orientações para esse servo dele. Para que isso? Porque ele não queria misturar a linhagem do filho dele, ou dele, com outro povo que não fosse da sua parentela, né? Então ele dá direções. O que eu quero dizer com isso? Que logo mais tarde para frente, quando chega a vez de Moisés, Deus tira o povo do Egito, leva o povo pelo deserto, fala que o povo vai entrar na terra que mana leite e mel, só que, nesse percurso, esse povo ele entra em várias batalhas com vários povos, e Deus dá uma orientação para ele, o quê? Não se mistura. Amém? Você lembra disso? Não se mistura. Não se mistura com tal povo, não se mistura com isso, não se mistura com isso. Por quê? Deus sempre quis zelar pelos seus. E nós pais, nós amamos os nossos filhos, como diz a palavra, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, então imagine Deus, que é bom. Então Deus ele sempre quis cuidar dos seus, em todo momento. A partir do momento que ele escolheu Abraão, para a partir de Abraão multiplicar os seus, Deus ele sempre veio cuidando daqueles o qual ele escolheu, amém? Então Deus ele sempre vem cuidando de mim e de você. Creia nisso. Não é de hoje, é de muito tempo. Ele sempre vem cuidando de mim e de você. Então, quando chega lá em Deuteronômio, ou antes, vou voltar um pouquinho antes, em Número, esse povo já sabendo de algumas orientações de Deus, para não se misturar, e zelo pelaquilo que Deus tinha dado para eles, quando Moisés está em um determinado lugar com o povo, esse povo se mistura com os, deixa eu lembrar aqui o nome, se eu não estiver enganado, acho que é os, não vou lembrar o nome do tipo de povo diretamente, mas você vai lembrar, vai saber do que eu estou dizendo. Esse povo se mistura, o povo de Israel se mistura com outros povos, e ali os filhos de Israel começam a ter relações com as filhas daquele povo. E Deus, ele não gosta disso, dá direções para Moisés. Faz isso, pega os filhos de Israel que se deitaram com as filhas desse povo e mata eles. É difícil ouvir isso, né? Mas Deus falou, mata eles. Na minha Bíblia fala que empala eles, para que todos possam ver. É uma forma de crucificação também. Empalas eles para que todos possam ver. É difícil ouvir isso, ouvir isso vindo de Deus, né? Deus é amor,
como assim Deus mandou matar os próprios seus? Mas Deus estava fazendo isso para cuidado do seu próprio povo. Por quê? Porque Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus de continuidade. Então, Deus ele estava fazendo isso não só pensando naquele momento, mas naquilo que iria vir, porque ele estava cuidando dos seus. E aí, naquele momento, um dos filhos do sacerdote Finéias, que está lá em Números 25, tá, gente? Isso, Finéias, no versículo 25, 7. Finéias, ele está ali ouvindo toda essa direção, Moisés falando isso, e aí de repente entra um dos filhos de Israel com uma dessas mulheres. E aí Finéias fica revoltado porque, acabamos de ouvir o que Deus falou, e você entra aqui com essa mulher para profanar tudo isso, essa direção que Deus deu. Finéias fica revoltado, pega uma lança e vai lá, mata um irmão dele praticamente, que era de Israel, e essa mulher. Finéias fazendo isso, Deus vê o zelo do coração dele, e Deus faz uma promessa para ele. Eu estou falando tudo isso para você entender sobre guardar aquilo que recebemos da parte de Deus. E o que recebemos da parte de Deus? O seu Espírito, amém? Vou chegar lá. Então Finéias ele faz isso, ele com extremo zelo pelo aquilo que ele acabou de ouvir, ele vai lá e mata um dos seus. E isso, Deus viu o cuidado dele para aquilo qual ele acabou de ouvir, o zelo. E Deus, mais um pouco na frente, Deus até promete algo para ele. Amém? E quando chega em Deuteronômio ali, Deus conversando com Moisés, Deus começa a dar a direção para Moisés. Eu vou ler aqui Deuteronômio 18, do versículo 9. Uma orientação para aquilo que iria acontecer futuramente, que era eles entrarem nas terras, possuir as terras. Aí Deus fala assim: quando entrares na terra que o Senhor, Moisés falando, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não te achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem argoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E aí vai até o versículo mais ou menos 14, mais um pouco. Então, aquele povo qual Deus está dando direção para Moisés, que ele iria encontrar um povo, ou povos na frente, que tinha esses costumes. Só que Deus está falando para Moisés: Moisés, orienta o povo para que eles não se misturar e não se relacionar com esse povo. E aí você, conforme a leitura da Bíblia, com a qual eu e você fazemos anualmente, nós vamos encontrar ali que Deus, em vários momentos, Deus fala assim: entra e passa todos a fio de espada, de homem a mulher a criança. Aí você fala: nossa, como assim Deus mata até criança? Deus mandava fazer isso. Por quê? Por cuidado do seu povo. Tudo isso, você lembra que tudo isso era para cuidar do povo. Para quê? Para que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, não se contaminasse com aquele povo, o qual a terra estava sendo conquistada. Amém? Então, Deus dava essa direção. E chega em um exato momento, já que em Josué, Deus passa essa promessa para Josué. E Josué atravessa o Jordão. E a primeira batalha de Josué, qual que é? Você lembra? Primeira batalha de Josué assim que atravessa o Jordão? Jericó. Conquistar Jericó. E Deus retorna a falar com Josué e dá direção. Entra, faz isso. Algumas coisas você vai separar para o meu templo, isso, tal. Mas tem coisas que é anátema. Amém? Tudo isso é direção que Deus está dando. Aí você fala assim: mas Carlinhos, como assim? Deus mandava matar todo o povo por
causa de um povo. Mandava sacrificar de criança a idoso, mulheres, homens de guerra, por causa de um povo escolhido por ele. Ele mandava fazer isso para cuidar, para zelar daquilo que era seu. E muitas vezes eu e você fomos escolhidos por Deus. Nós recebemos o Senhor, fomos ensinados e temos andado dentro desse princípio, que somos a imagem e semelhança de Cristo, assim como Cristo é, nós somos. E nós recebemos a maravilha do Senhor, que é seu Espírito. Hoje o Espírito Santo do Senhor faz morada em mim e em você, amém? Você pode se alegrar com isso? E muitas vezes nós não damos muito a importância pelaquilo que Deus tem falado, de cuidados, de alerta por algumas coisas sobre aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E voltando um pouco para Josué, quando Josué conquista Jericó, separa todas as coisas, aí tem um amaldiçoado, um filho de... sempre tem um no meio, né? Zoiudo. Ele vai lá e põe a mão naquilo que não deveria pôr. Ele pegou uma capa, escondido, achando que ninguém estava vendo, mas o Deus que deu a direção estava vendo. Amém? Então, quando Deus te der uma direção, te der orientações, e você pensar em não fazer, achar que ninguém está vendo, o Deus que te deu orientação está vendo. E aí, logo em seguida, Josué, ele, após a batalha de Jericó, ele vai para uma cidade, conquistar uma cidade mínima. Ai, até o nome é pequeno. Jericó, Ai. Você vê a comparação, até no nome, era mínima. E chega lá diante dessa batalha, o povo de Israel, o exército poderoso de Israel, famoso de Israel, ao qual, antes mesmo de ele chegar em Jericó, a fama já tinha chegado, a qual a Raabe já sabia, temia o exército de Israel por causa do seu Deus. Esse exército poderoso, que tinha um Deus que estava entregando todos os seus inimigos em suas mãos, quando chega diante de um problema mínimo, ele foi derrotado. E aí Josué, depois dessa derrota, desses homens serem mortos e os outros 30 homens mais ou menos serem mortos e os outros serem expulsos daquela cidade, Josué fica indignado e vai falar com Deus. Eu quero ler com você, ou melhor, eu vou só citar e você depois lê na sua casa. Josué 7:7 diz assim: exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar, antes que nos contêssemos em continuar do outro lado do Jordão. Josué, ele foi reclamar com Deus pelaquela derrota. Mas quando não guardamos o que recebemos, nós nos tornamos merecedores dos problemas que vêm até nós. Então, quando nós não guardamos as direções que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos andar nesse caminho de verdade, de vida, que é Cristo, e nós nos desviamos para a esquerda ou para a direita, nós somos merecedores dos problemas que vêm sobre nós, assim como aconteceu com Josué ali. Mas você fala assim: mas carinho, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Pois é, estamos no tempo da graça, mas continuamos debaixo de orientação, continuamos sendo guiados pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo te fala: faça isso, não faz isso, vai por ali, não vai por aqui, você desobedece, você, além de desobedecer, você não quer sofrer a consequência do seu erro. Eu e você, é isso? Por causa que estamos debaixo da graça? Aí entramos num termo que muitas vezes as pessoas falam da hipergraça,
uma vez salvo, sempre salvo. Você nunca vai perder a salvação, então eu posso fazer o que quiser da minha vida. E volta a falar, oh glória, andamos com o Senhor por amor. Por amor. Então quando você vê que o tom está elevando um pouquinho aqui, lembra que andamos com o Senhor por amor. Amém? Não é por castigo, é só uma orientação, só direção. Então eu posso fazer todas as coisas que a graça do Senhor, estamos num tempo da graça, então não vai acontecer nada comigo. A Bíblia diz, aquilo que o homem fizer, ele vai dar conta. Então quando nós desobedecemos, nós estamos sujeitos às consequências da desobediência também. Amém? Então, muitas vezes o Senhor tem dado direção para todos nós. Nós recebemos essa nova vida em Cristo, essa nova vida que é a vida de Cristo em nós. E o Senhor coloca dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito está aqui para nos conduzir. E aí Ele vai falando, filho, faça isso, filho, vai por aqui, filho, lê isso, filho, compartilha isso, faz isso, faz isso. Ele está nos dando direção como viver nessa nova vida. Mas só que muitas vezes a gente se mistura com o povo. Aquele versículo que diz que a amizade do mundo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E muitas vezes nessa consciência da graça, nós às vezes ignoramos esses versículos e queremos andar com o mundo de forma amigável, de forma ali, lado a lado. Esquecemos essa orientação que desde o princípio Deus fala, não se mistura, não se mistura. Aí eu quero te falar, abrir um parênteses e falar o seguinte, quando eu falo não se misturar com o mundo, eu estou falando não se misturar com a cultura mundana, porque não tem como eu não me relacionar com as pessoas, vou sempre me relacionar com as pessoas, porém eu não posso ser contaminado com aquilo que ela tem mundano, com a cultura mundana. Hoje vivemos em tempos difíceis, amém? Onde a cultura do mundo está totalmente aí e muitas vezes sufocando aqueles que é do céu, amém? Onde se você não se prostrar ou ceder aquilo que o mundo está falando, na mídia você é cancelado, aí nas redes sociais, tem tal do cancelamento, ou você é esculachado de tantas outras maneiras porque você não se rendeu. Aí se você voltar um pouco atrás da história, da história bíblica, nós vamos ver que nós não estamos em tempos tão diferentes como lá atrás. Daniel, quando ele foi tirado da Babilônia, ou da sua terra e foi levado para a Babilônia, ele não foi lá conquistar nada, mas ele foi levado. Quando ele chega lá, ele chega em um lugar que já tinha uma cultura. Mas ele, por fazer parte de um povo selecionado por Deus, dentro dele tinha uma cultura e um ensinamento, o qual os seus pais tinham lhe passado, amém? E naquele lugar, tinha uma cultura, tinha um ensinamento que tinha que se prostrar diante de um rei. E aí Daniel e aqueles outros jovens tinham dentro de si a cultura do reino, que dizia o seguinte, dentro de mim eu só me prostro diante de um rei, amém? Eu só tenho um rei que eu posso me prostrar, que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então eu não vou me prostrar diante de ninguém. E ali naquele momento, na vida de Daniel, depois daquelas todas as orientações que é dada, quando toca o sino e todo aquele povo se prostra e só fica de pé, de repente Daniel, vamos imaginar um pouco, Daniel e aqueles 3 amigos, e toda aquela multidão se prostrada, e só esses 3 amigos, esses 4 amigos de pé. Aqueles 4 amigos estavam proclamando, naquele momento, para os céus, dizendo, a minha cultura é a cultura do céu. E isso tem que ser para mim e para você nos dias de hoje. Nos tempos de hoje, a imagem de Nabucodonosor está sendo representada hoje, muitas vezes, pelo esse sistema mundano, onde todo mundo está se rendendo a ele, que é a cultura da inclusão, de LGBT, mais tantas coisas. Quem não se rende a isso, está sujeito à morte. Nós vimos recentemente a nossa irmã aí, que foi
linchada, porque ela não se rendeu à cultura deste mundo. Ela resolveu falar, mas em dado momento, assim como ela, nós também queremos andar, ser amigo daqueles que é da cultura deste mundo. Mas a Bíblia diz que não tem amizade entre a luz e as trevas, amém? Não tem como, um vai ter que ser ofendido. Não tem como eu caminhar com o mundo e não ofendê-lo. Se eu não ofender o mundo, eu estou igual a ele. Se eu não ofender o mundo com aquilo que o reino colocou dentro de mim, com os princípios que está dentro de mim, eu estou igual ao mundo. Eu sou amigo do mundo. Então não tem como eu andar no mundo e não ofendê-lo assim, vamos dizer assim, não incomodá-lo com aquilo que está dentro de mim. Porque se eu quiser caminhar com o mundo, sem apresentar aquilo que está dentro de mim, eu estarei pecando contra o meu rei, contra o meu pai, contra os céus. Estou deixando de falar aquilo que é dos céus. Então, como eu disse, quando essa moça, essa nossa irmã, resolveu falar de fato e verdade, falou: epa, até aqui tudo bem, daqui para cá não dá. Ela foi praticamente, ela se tornou o Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego dos tempos de hoje. E dessa maneira eu e você vamos ser também. Nós não vamos muitas vezes, para nós retermos e proteger aquilo que Deus já colocou dentro de nós, se a gente não se manifestar dentro dos princípios o qual Deus tem colocado dentro de nós, nós iremos andar com o mundo sem incomodá-lo. Um pouco mais para frente, em 1 Samuel ali já, quando Saul é escolhido para rei, você entendeu um pouco disso? Que aquilo que é colocado como princípio importante dentro de você, quando ele é chocado, quando ele é questionado, nós precisamos nos levantar com sabedoria e com altivez, vamos dizer assim, para poder defender e colocar aquilo que está dentro de nós para fora. Quando Saul está ali, já tinha conversado com Samuel e tudo, Deus já tinha escolhido ele ali para rei. E aí tem um povo, o povo de Israel ainda está em guerra, não estava em paz ainda. E de repente, o povo de Israel vai até os amonitas e fala assim: ó, vamos fazer um acordo para que a gente possa viver em paz? Trazendo isso para o dia de hoje, muitas vezes tem crentes que dizem que são crentes, mas não são crentes, que querem fazer acordo de paz com o mundo. Não tem como, gente. Porque o mundo ele vai cobrar algo a mais de você, o qual você não pode dar. Porque hoje você é uma nova criatura. Você é filho do rei. Você é a imagem e semelhança de Cristo, amém? E o mundo vai cobrar algo de você que você não pode dar. Os amonitas chegam e falam o seguinte: ó, tá bom, vamos fazer um acordo, mas nós vamos ferir o teu olho direito, de todo o povo de Israel. Vamos ferir o olho direito de vocês. Aí a gente entra no acordo, a gente fica de paz aqui, beleza? A gente vai andar em paz, aí vai ter paz no meio de vocês, mas só que o acordo é esse: a gente vai furar teu olho, você vai ficar cego de um olho. Esse é o acordo do inimigo, daqueles que não faz parte do reino. Ele vai tirar a tua visão. Você vai deixar de enxergar aquilo com exatidão, aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes nós até cedemos esses acordos, porque parece ser legal, parece que ser rentável, mas lá na frente é totalmente destruição. Mas como eu venho te falando, Deus, ele sempre é um Deus zeloso, é um Deus de geração. Então quando ele dá direção, não é só para você neste momento, é para os teus filhos, é para os teus netos, amém? Então, olha só quem são os amonitas, só para você entender como que Deus é um Deus de gerações, geracional.
Você sabe quem são os amonitas que estão ali diante de Israel, lutando contra, fazendo essa proposta, e mais tarde Saul vai lutar contra eles? São um dos filhos de Ló com suas filhas. Um dos filhos de Ló com suas filhas gerou um povo que se tornou inimigo de Israel. E lá na frente, já em Saul, eles querem fazer esse acordo com Saul, com o povo de Israel. Aí eu quero voltar onde eu queria falar sobre Saul. Saul se revolta com esse acordo. Saul fica indignado, porque o povo de Israel começa a chorar, o povo de Israel começa a lamentar pela proposta que foi feita para eles, para haver paz. Saul fica indignado, e diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apossou de Saul totalmente, o qual deu uma força que ele rasgou os bois, o qual estava com ele, e fez uma proclamação, e daí para frente com ele vai para a luta, e derrota esse povo. Que nesses dias de hoje, que o Espírito Santo possa tomar eu e você, que possa levantar uma indignação contra todo o sistema mundano, que está querendo entrar na minha e na sua casa, nas nossas famílias, para cegar os nossos filhos, para cegar os nossos jovens, para cegar as nossas gerações, para tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Porque eu creio na palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que diz que quando nós servimos a Deus, a nossa casa também servirá a Deus. Então é nesse Deus, é nessa promessa que tem dentro de mim e de você, que nossa família nunca vai se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Então que se levante dentro de mim uma revolta contra todo principado, contra tudo aquilo mundano que está querendo tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Meu filho fez hoje 16 anos. Eu dei um abraço nele, falei para ele que o amo e declarei para ele que ele possa ter o coração amarrado ao coração de Cristo, que ele possa ter um coração de amor por Cristo, para que nada possa tirar ele daquilo que Deus tem para a vida dele, que Deus possa cumprir todos os propósitos dele na vida do meu filho. Por quê? Porque eu creio num Deus de geração. Eu creio num Deus que Ele não está fazendo só para os de hoje, Ele está fazendo para os de amanhã também. E neste tempo, como eu tenho falado, que as direções que têm vindo neste lugar, é para que a gente possa se atentar, para que quando nós entrarmos, ou melhor, quando nós tomarmos posse de algo que Deus tem para nós, para que a gente não possa ser contaminado com as coisas que vão vir de lá. Para que a gente possa entrar com o coração certo, saber separar. Isso é anátema, isso é para o Senhor. Você sabe o que quer dizer anátema, na verdade? Uns falam que é maldição, que é isso, mas tem uma parte também que diz que anátema é do Senhor. Este anátema é do Senhor. Quer dizer o seguinte: esse negócio aqui que é maldição, que não presta, é para Deus. Você vai sacrificar para Deus, você vai dar a Deus. Por quê? Porque é Deus que pode com isso. É Deus que vai destruir, é Deus que vai lutar contra isso. Então tem coisas que muitas vezes eu e você não conseguimos ainda vencer. Entregue a Deus, que Ele vai vencer por mim e por você, e nós vamos cantar o hino da vitória depois. Amém? Então, que nesses tempos possa se levantar no meu e no seu coração o mesmo Espírito que tomou Saul, de revolta, para poder destruir tudo aquilo que venha contra a minha casa e contra a sua casa, para que nós possamos conservar aquilo que Deus nos deu, o nosso casamento, a nossa família, o nosso emprego, as nossas finanças, que nada venha se perder, porque foi Deus que nos deu, amém? Então, quando Deus nos dá, é bênção. Então, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E para isso, nós precisamos seguir as suas orientações. Nós precisamos fazer como diz Romanos: e não se conformeis com as coisas deste mundo, mas renoveis a vossa mente pela palavra. Nós precisamos entrar, sim, se relacionar com o mundo, mas com a mente renovada, sabendo quem eu sou, não deixando as coisas do mundo nos contaminar.
Amém? Não deixando os costumes dos nossos colegas nos contaminar. Porque quando você se relaciona com alguém da cultura mundana e ela toma o seu coração, meu irmão, vou te falar um negócio. Vai ter um momento que ele vai fazer uma proposta indecente para você. Que ele vai colocar em xeque entre o seu amor a ele e seu amor a Deus. E se você não estiver disposto a ferir com o amor que você tem a Deus, a essa amizade, você vai colocar em jogo o seu amor por Deus. Porque por amor, porque essa pessoa tomou já o seu coração, é um amiguinho, fulano é legal, mas meu irmão, guarda aquilo que Deus tem te dado, não entristeça o Espírito que habita em vós, cuida dele, cuida do templo, amém? Se relacione com a mente santa, sabendo quem você é. Não se deixa convencer pelas palavras macias, pelos elogios. Não se deixa ser convencido pelos presentes. Porque eu lembrei agora, quando eu trabalhava numa metalúrgica, eu tinha um chefe carioca, e eu cuidava do recebimento de uma matéria-prima da metalúrgica. E aí tinha um fornecedor de areia, né, que ele chegou e falou assim: Antônio, é o seguinte, tinha esse fornecedor de areia, ele mandou um brinde para mim e para o meu chefe fora de época, porque a época certa de presentes nas empresas, quem trabalha em empresa, é final de ano, amém? E ele mandou um brinde top, pelo um caminhoneiro, para mim e para o meu chefe. Aí meu chefe falou assim: Antônio, devolve, fala para ele mandar só em dezembro, porque dezembro é a época certa da gente receber brindes, porque se você receber agora, ele vai se ficar no direito, vai achar no direito de querer burlar as normas da empresa para poder descarregar. Eu mandei de volta, mas aprendi e não aprendi. Esse cara me ligou um tempo depois e falou: Antônio, é o seguinte, tal, né? Você está precisando de alguma coisa? Naquela época era aqueles celulares. Eu falei: estou precisando de celular aqui para a gente se falar melhor, tal. Aí ele falou: vou mandar um para você. Eu falei: beleza. Ele mandou um celular para mim, não ouvi meu chefe. Ele mandou um celular para mim. Benção, como diz o nosso pastor, benção. E aí o celular está ali, eu falo com o fulano, falo com o ciclano, tal. Daqui a pouco começou a tocar o celular. O dono da empresa de caminhão: Antônio, meu caminhão está aí fora. Põe ele para dentro aí, descarrega, eu estou precisando. Beleza, tal. Foi uma, foi duas, foi três. Virou rotina. Por quê? Eu recebi um presente, ele ganhou meu coração e depois eu fiquei sem saber dizer não. E ali ele abusou daquela situação e foi. Se eu tivesse escutado o meu chefe, eu não tinha caído nessa. Eu não tinha me submetido às vontades dele. Então era só chegar um caminhão de areia na frente da empresa, ele me ligava. E eu dava um jeito para colocar esse caminhão para dentro e descarregar. Porque ele falava que caminhão parado ele estava perdendo dinheiro. E eu dava um jeito de colocar esse caminhão para dentro e descarregar. E assim é muitas vezes eu e você, quando a gente não escuta as direções do Senhor. A gente negocia e ficamos na mão do sistema mundano. Então, meu irmão, minha irmã, não negocie princípios do Senhor. Porque o Senhor, volta a dizer, quando o Senhor faz promessa para mim e para você, Ele também estabelece princípios. E esses princípios não é para que Ele cumpra, é para que eu e você nos mantemos no caminho da promessa. Amém? Então, que possamos sim lembrar de tudo aquilo que o Senhor vem falado para mim e para você nesse tempo. De quem eu e você somos nele. Que eu sou filho, você é filha. Que
que o Espírito habita em mim, que o Espírito habita em você, que dentro desse vaso de barro há um tesouro precioso, que Ele nos entregou nas nossas mãos como homens e mulheres de família, pais e mães, algo valoroso que é a nossa família, que são os nossos filhos. Então eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu, eu preciso zelar pelas orientações que o Senhor tem me dado. Jovens, escutem aquilo que os seus pais dizem. Muitas vezes vocês acham que, por a gente ser um pouquinho, uma versão anterior da de vocês, do sistema nosso, acho que o nosso sistema está obsoleto, né? Mas não, os velhinhos sabem das coisas ainda. Em Israel, a orientação era o seguinte: consulta os anciões. Mas só que hoje os nossos jovens deixaram de consultar os mais velhos, querem que se aconselhar com os novos. Os novos não têm conselhos de correção, conselhos de direção. Os jovens, eles aconselham de si para si. Eles dão direção de ego para ego. Não dá direção, não quer magoar o seu amiguinho. Um ancião, um pai, um mais idoso, ele tem direção, ele vai magoar, mas com a verdade. Mais tarde, aquela verdade gera um princípio dentro daquela pessoa, e ele não vai se desviar do caminho, porque ouviu o seu pai, sua mãe, um velhinho, uma versão anterior. Hoje eu fui acessar o negócio da empresa, não estava dando certo, e aí cliquei no ícone que estava lá, voltar à versão anterior. Falei, vou voltar aqui para dar certo. Né, Jé? Porque às vezes quando as coisas na versão atualizada, né, Rafael, não está dando certo, volta à versão anterior, que dá certo. Volta a ouvir os antigos. Se aconselhar com amigos é bom, trocar confidência é bom, mas os princípios estão com os mais antigos, porque eles já passaram pelos caminhos, eles já percorreram aquele caminho. Então escuta, para que a sua caminhada seja mais longa, para que você possa alcançar o alvo sem muito sofrimento. Hoje nós estamos se tornando uma igreja de maioria jovem, então escuta os mais velhos, escuta os anciões. Eu estou com 44 aqui ainda, já estou meio ancião, né, Lucas? Não, assim. Escuta os cabelos brancos aí, que já caminharam algo já. Já tem algumas experiências com Deus. Deus já falou algumas coisas. Pode ser que de repente, jovem, esse ancião aí possa estar como Eli, de repente parou de ouvir a Deus durante um tempinho, mas ele vai te dar direção quando Deus falar com você e você não saber que é a voz de Deus. Ele vai te falar, faça assim. Por quê? Eu já ouvi ele falar lá atrás. Possa ser que eu não esteja ouvindo hoje, mas já ouvi ele lá atrás. E aí você pode se tornar um Samuel da vida. Você possa se tornar alguém que vai levar a palavra do Senhor para muitas pessoas, até mais daquele que está te dando direção. Mas porque você ouviu alguém que caminhou algo que você ainda não caminhou. Então vamos guardar os princípios do Senhor, amém? Eu sei que não é uma palavra um pouco assim, como posso dizer, Alex? De ego, né? Mas é boa. Princípios. Por que isso, gente? Porque o Senhor tem algo maior para nós. E se a gente conquistar algo, que entrar numa terra onde o Senhor tem para nós sem princípios, a gente vai fazer daquele lugar uma Babilônia. A gente vai fazer daquele lugar uma Sodoma. Os filhos de Eli abriram mão dos princípios. Os caras estavam se deitando com as mulheres na frente do templo, porque abriram mão dos princípios, abriram mão das direções que o Senhor tinha dado para eles como sacerdote. Então hoje eu e você somos sacerdote, amém? Nós somos sacerdote. Então vamos conservar os princípios que o Senhor tem colocado dentro de mim e você.
Eu sei que hoje na mídia nós temos muitas referências aí, temos muitas pessoas falando. Mas vamos dar uma estudada sobre a vida de quem está falando. Pode ser um Balaão no meio, tá? Tem muito Balaão aí no meio. Que em vez de trazer bênção, quer trazer maldição aí. Então é melhor ouvir, escutar aqueles que você conhece. Aqueles no qual você sabe como que é o caráter, o zelo pela obra do Senhor, o carinho pelo aquilo que Deus tem entregado nas mãos deles. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que diz que é Pentecoste, vem de Pentecoste. Aleluia. Então, abra os seus ouvidos. Deixa o Espírito te direcionar por este caminho, para que você possa entrar de fato e verdade naquilo que Deus tem para você como promessa. Para quando você colocar os teus pés na terra qual o Senhor tem para ti, você vai saber erguer um altar ao Senhor. E ali você vai colocar diante do Senhor a sua oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito a você, por todos os livramentos que o Senhor realizou na sua vida. E você não vai profanar aquilo que Deus te deu, porque você é uma pessoa de princípios, é uma pessoa que zela pelo aquilo que Deus te deu. Porque o mesmo Espírito que tomou tanto a Finéias como a Saul naquele primeiro momento está dentro de você, e você não aceita o sistema mundano dentro da sua casa, você não aceita o sistema mundano dentro da sua igreja, você não aceita o sistema mundano dentro da sua comunidade, e você é um daqueles que levanta: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, usa-me. Se coloca de pé. Como diz Paulo, analisa-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você agora. Vê se em algum momento você negociou algum princípio que Deus te deu. Algum princípio o qual o Senhor te orientou. Porque muitas vezes nós, por amor ao mundo, nós abrimos mão de alguns princípios, diminuímos a nossa quantidade de tempo de oração, não queremos valorizar um culto como este, não valorizamos a estar junto com os irmãos. Ah não, eu sou a igreja, pessoa única, eu não preciso estar num templo. Muitas vezes deixamos de valorizar a celebrar o Senhor em corpo. Olha para dentro de você agora, deixa o Espírito te ministrar. O Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras.
Aleluia. Escuta só. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Não permita que o mundo te amolde novamente, na qual o sistema você foi liberto. Você já foi liberto do sistema mundano. Você já foi liberto das paixões do mundo. Então não permita voltar novamente. Não se permita isso. Você é filha, você é filho. Assim como Ele é santo, você é santa. Assim como Ele é, você é. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor habita em mim e em você. Então nós somos sim. É possível sim que eu e você possamos andar em santidade. É possível sim que eu e você possamos dizer não às paixões da carne. É possível sim que eu e você possamos resistir a tudo aquilo que o mundo tem a querer colocar sobre mim e sobre você. Porque só Ele é digno do dobrar dos nossos joelhos. Só Ele é digno do levantar das nossas mãos. Só Ele é digno de toda adoração que vem do nosso coração. Só Ele é digno. Amém? Aleluia. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o